Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas, o Glorioso já definiu o planejamento de viagem para a Copa do Mundo de Clubes. O Fogão entra em campo depois de amanhã, quinta-feira, às 21h30 no Mané Garrincha, em Brasília, por outra Copa, a do Brasil. No primeiro jogo, goleada por 4-0 para cima do Capital, temos a segunda partida visando a vaga nas oitavas de final. É gigante. A primeira partida foi disputada no estádio Newton Santos e a segunda será disputada no estádio Mané Garrincha, dois dos maiores ídolos da história do futebol mundial, os dois maiores da história do Botafogo. E neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, o entendimento sobre o momento alvinegro, Botafogo em viés de alta. Vamos promover um ambiente de vitórias. O Fogão tem uma partida importantíssima na terça-feira da semana que vem, às 21h30, no Newton Santos, pela Libertadores contra a Laú. É final de Copa do Mundo para o Fogão. Só a vitória interessa para a passagem às oitavas de final da competição internacional. Antes, agradeço a todos que apoiam o canal Fabiano Bandeira, a todos que assistem também ao programa Placar Aberto, lá na Placar TV, porque agora é oficial. Sou o novo comentarista da Placar TV, sou o novo comentarista no programa Placar Aberto. Estarei 3 vezes durante a semana, ao vivo, a partir das 18 horas, no programa Placar Aberto, na Placar TV. Segunda-feira, sexta-feira e um dia que pode variar de acordo com os jogos do Fogão. Então, programa às 18 horas, ao vivo aqui no YouTube, na Placar TV, programa Placar Aberto, agora com Fabiano Bandeira, oficialmente comentarista. Ao lado do André Garoni, vascaíno, que entrou com a saída do Pedrosa, grande parceiro, que foi para a Cazé TV, temos o Paparazzo, a Raíssa e também o José Ilan, só fera no Placar Aberto, na Placar TV, diariamente às 18 horas, eu 3 vezes na semana, segunda, sexta e um dia que pode variar. Fui ontem, estreiei oficialmente e nesta semana estarei no programa novamente. Quinta-feira, às 18 horas, ou seja, antes do jogo do Fogão, e na sexta-feira. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo por aqui, deixando o like, porque o canal continua. Vocês veem na capa deste vídeo uma foto que escolhi a dedo. Tem 3 laterais esquerdos do Botafogo. Isso foi anteontem contra o Flamengo no Maracanã, empate em 0-0. É o Renato Paiva encontrando soluções. O Marçal, o Teles e o Cuiabano brincaram na Botafogo TV no dia 16 de maio, ou seja, semana passada, em homenagem ao Newton Santos, a Botafogo TV fez um programa belíssimo no que seria o aniversário de 100 anos da lenda alvinegra, que é o dia do Botafogo também, e levou o Marçal, o Teles e o Cuiabano. E o Marçal falou, olha, o Teles e o Cuiabano já estão jogando, o Teles na lateral, o Cuiabano foi encontrado como solução pelo treinador para a ponta esquerda, se precisar eu jogo na zaga também. Precisou. Desde o início do ano, a gente pede a contratação de um 5º zagueiro, pede a contratação de mais um meia, só que o Botafogo tem Bastos, Barbosa, Jair e David Ricardo, de zagueiros confiáveis no elenco. Bastos e Barbosa estão se recuperando, vêm de lesões. Jair e David Ricardo, uma dupla muito jovem que vem dando conta do recado, vem jogando muita bola e foram muito bem contra o Flamengo no Maracanã, puseram no bolso Pedro e Bruno Henrique. Só que o David Ricardo, talvez pela sequência, sentiu um desconforto e o Botafogo precisou de um 5º zagueiro. Não tinha. Quem entrou na zaga pelo lado esquerdo? Marçal. Então o treinador teve que encontrar soluções num clássico importantíssimo para um elenco que precisa de reforços, claro. E o Botafogo teve, em determinado momento do jogo, Marçal, Alex Teles e Cuiabano. 3 laterais esquerdos em campo. Ainda bem que eles são muito competentes e jogaram bem, deram conta do recado. Só que o adversário do último domingo, e daqui a pouco vou mostrar parte da festa da nossa torcida, filmei de dentro, eu estava lá entre os 2.000, hein, galera? Vou colocar imagens aqui para vocês da nossa galera cantando.
O Flamengo também não tem esse elenco tão superior assim. Porque se o Botafogo tinha desfalques como Matheus Martins, Arthur, importantíssimo, Savarino, é preciso comentar, Mastriani, Bastos, Barbosa, já falamos aqui sobre 6 peças. E o Flamengo não tinha Pulgar, Gerson, Arrascaeta, o elenco que deve sentir menos é aquele tido e havido como o melhor da América do Sul. Tem peças, tem de onde tirar. Fabiano, mas é que o Flamengo não se encaixou. Então o treinador que é tido como o novo Guardiola deveria ter encaixado o time dele melhor do que um treinador que é extremamente criticado. No caso hoje, o Renato Paiva. Conclusão. O Botafogo foi mais organizado que o Flamengo no Clássico, mesmo cheio de desfalques e com soluções encontradas no meio de tantos jogos, e poderia ter vencido, e teve chances para vencer. Se o elenco do Flamengo é tão melhor assim, se o treinador do Flamengo é tão melhor assim, o que aconteceu? Fabiano, mas foi um jogo, Campeonato Brasileiro. Beleza, vamos para o recorte da Libertadores, porque o Botafogo tem 9 pontos num grupo mais difícil e o Flamengo tem 8, num grupo bem mais simples. Conseguem compreender porque vem de fora um movimento de viés de alta para um e viés de baixa para outro? O Botafogo não está em baixa, o Botafogo está em plena evolução. Não sabemos se isso vai ser travado, se isso vai ser interrompido, esperamos que não, mas hoje o Botafogo vive um momento de evolução. Nos últimos 7 jogos, são 5 vitórias, um empate e uma derrota para o Bahia por 1-0, uma bobeira do nosso sistema defensivo. Uma derrota para o Bahia fora de casa, 5 vitórias. E o Botafogo começou lá atrás contra o Fluminense, 2-0 com soluções encontradas pelo treinador. Galera, aqui é o seguinte, não creio que o Renato Paiva seja o novo Guardiola como tratam outros treinadores aqui no Brasil, mas está longe, ao meu ver, de ser péssimo também, como muitos querem ver. Não tem problema voltar atrás, não tem problema criticar, não tem problema elogiar, desde que haja um equilíbrio. Eu critiquei o Renato Paiva aqui, não pedi a saída dele, mas critiquei o Renato Paiva em alguns momentos. Fiquei muito preocupado numa vitória contra o cara bobo. Sistema defensivo do Botafogo completamente desequilibrado e evoluiu. Foi a 3ª defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro. A do Botafogo, apenas 5 gols sofridos. E lá contra o Fluminense, como eu dizia, o Botafogo encontrou soluções ofensivas. Mudou a estratégia, 4-4-2, Matheus Martins por fora, Vitinho por dentro, 2 centroavantes, Mastriani e Igor Jesus. De lá para cá, nós perdemos por lesão Matheus Martins, Savarino, Mastriani, Arthur, que tem pelo menos um desconforto. E naquele momento, a solução encontrada foi com o Arthur no banco. O jogador voltou contra o Capital, com o time misto, fez um gol, isso é bom, evoluiu, foi muito bem contra o Inter e fundamental na vitória da Libertadores 3-2 para cima do Estudiantes. Nós não podemos contar com o Arthur contra o Flamengo. E as soluções vêm sendo encontradas. Isso não pode ser tirado da análise, gente. Não podemos tirar do contexto. O Botafogo vem tendo problemas com lesões e mesmo assim vem encontrando soluções. E encontrou solução contra o Capital no 4-0, tudo bem, um adversário limitadíssimo, com 4-4-2, mas com o lateral indo por fora e o extremo vindo mais por dentro. E depois encontrou solução contra o Internacional, com as bolas longas, explorando bem essa transição defensiva ruim do Colorado. Fez 4-0. É 4-0 no Capital, é 4-0 no Inter. O Inter tem a mesma limitação do time do Distrito Federal? Não tem. 3-2 no Estudiantes, estava 2-0 tranquilo, dominado até o árbitro dar um pênalti inexistente. E contra o Flamengo, muitos desfalques, e o Botafogo precisa em determinado momento contar com Marçal na zaga, Telles na lateral e Cuiabano na ponta, ou seja, teve que jogar com 3 laterais esquerdos, e reitero, ainda bem que eles são bons de bola. E jogou com 2 centroavantes, e o Juan Cruz não conseguiu tecnicamente, mas taticamente era importantíssimo. O Igor Jesus poderia ter feito um gol de cabeça, Cuiabano poderia ter feito um gol de trivela, o Marlon Freitas poderia ter feito um gol chapando a bola. O Botafogo teve que encontrar solução com o Alan atuando por dentro com bola e fechando o corredor pelo lado direito com muita competência. E o Flamengo atacava pela esquerda com Alexandro Cebolinha e Bruno Henrique. Vitinho e Alan deram conta do recado.
Por outro lado, vinha o Wesley Luiz Araújo e o Botafogo dando conta, com Telles e Cuiabano, depois o Marçal entrando na zaga, e a dupla de zaga muito bem. E o Botafogo precisa se classificar na Copa do Brasil e precisa se classificar na Libertadores. Por isso eu estou fazendo questão de, neste vídeo, deixar claro que o viés é de alta e que o Botafogo tem tudo para fazer uma grande semana. Que faça! Vamos estar no estádio apoiando. Quantas vezes nós, torcedores, pensamos, vamos ao estádio porque o Botafogo só tem a gente. Vamos tentar tirar esse time da zona na base do grito. Hoje não. Nós estamos apoiando um time que venceu 5 nas últimas 7 e que não venceu por acaso e que vem buscando solução o tempo inteiro para continuar vencendo. É essa galera que a gente está apoiando e a torcida do Botafogo chega muito junto. Não tem passagem de pano, não tem cortina de fumaça, não tem nada disso. É só realidade. É pegar números, é ver jogos. Mas vamos ao que fizemos no último domingo no Maraca também. A torcida do Botafogo é um negócio doido, maravilhosa mesmo, porque tira onda. E a galera enlouqueceu. A união perfeita. Jogamos você e eu. E dali, meu fogão. E dali, meu fogão. Te apoiarei até minha vida acabar. E dali, meu fogão. E dali, meu fogão. Te apoiarei até minha vida acabar. O Botafogo, o glorioso, é o meu grande amor. Te amo, fogo, te amo, fogo, te amo, fogo, Antes de falarmos a respeito do planejamento de viagem para a Copa do Mundo de Clubes, lembro vocês, joguem na InPlay, que não é uma casa de apostas, é uma plataforma sensacional, onde vocês mostram conhecimento a respeito de futebol, competem com outras pessoas, tiram onda, se divertem muito e contribuem com o crescimento do canal Fabiano Bandeira. Como? Se cadastrando na InPlay por intermédio do link que está no primeiro comentário fixado deste vídeo ou na descrição deste conteúdo. Se inscreva, se cadastre na InPlay. É grátis e é muito legal. Vamos ao planejamento do Fogão. Estou no Fogão Net, galera. Botafogo traça planejamento para a Super Mundial de Clubes com viagem no dia 9 de junho. É isso aí. O Botafogo já definiu a data que embarcará para os Estados Unidos para a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA. Segundo informação do site GE, a delegação viajará no dia 9 de junho. Lembrando que este vídeo está sendo postado no dia 20 de maio. A última partida antes da viagem será no dia 4, contra o Ceará, no estádio Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O clube prevê ter 4 dias de treinos nos Estados Unidos antes da estreia no Super Mundial, no dia 15 de junho, contra o Seattle Sounders. Outra definição é de ordem logística, com a empresa responsável pelo avião fretado não sendo a mesma utilizada na Copa Intercontinental, em que a aeronave do New England foi criticada. O Botafogo montará sua base em Santa Bárbara, na Califórnia, mais perto do Rose Bowl, local de jogos contra PSG e Atlético de Madrid, e terá que se deslocar cerca de 1.500 quilômetros para Seattle para a estreia. Os treinos serão no Westmont College e a hospedagem será no The Ritz-Carlton. A delegação alvinegra terá cerca de 70 integrantes, com o número de jogadores sendo entre 26 e 35. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, deixando o like e ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. O YouTube distribui os vídeos que ganham muitos likes para mais gente de forma automática. E claro, vamos passar logo dos 60 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Aquele abraço, valeu, fui, fogo!